Você olha para o mundo hoje, irmãos, dando cambalhota, em convulsão. Você diz, meu Deus, tem esperança. E quando você olha para o cenário nacional e internacional, e você vê tantas angústias e dores, diz, meu Deus, eu não estou vendo um vislumbre de esperança. Deus é especialista de entrar nas entranhas da nossa crise e mudar o placar do jogo, e virar a mesa da história, e criar um fato novo, e trazer um grande reavivamento espiritual. Porque foi nesse contexto que a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Me impressiona, pastor Roster, porque a palavra de Deus, depois de 400 anos que não se ouvia a palavra de Deus, veio a palavra de Deus a um homem estranho, que se vestia de maneira estranha, se alimentava de maneira estranha, pregando num lugar estranho. Ele não pregou numa grande catedral, ele foi para o deserto, lugar quente, inóspito, perigoso. Então, primeira lição aqui, não é o lugar que faz o homem, é o homem quem faz o lugar. Não importa se você está em Boston, a capital intelectual do mundo, ou se você está numa pequena vila, ou mesmo debaixo de uma árvore, ou mesmo num deserto, se a palavra de Deus vier a você, as pessoas fluirão para ouvir a palavra de Deus. Mas veja você comigo o versículo 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Quando diz que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, isso não é uma informação, isso é uma agenda. Em outras palavras, João não foi um pregador entre quatro paredes. João foi lá fora onde as pessoas estavam. Em outras palavras, meus irmãos, a agenda da igreja não é centrípeta para dentro, a agenda da igreja é centrífuga para fora. Hoje, via de regra, nós queremos que as pessoas venham a nós, quando a ordem de Jesus é irmos a elas. Mas a pergunta que eu lhes faço é essa: depois de 400 anos que ninguém ouve a palavra de Deus, tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifício, mas não tem palavra de Deus, depois de 400 anos de silêncio profético, levanta o primeiro pregador, e o que ele prega? Batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Tem hora, pastor Jean, que eu fico pensando, alguém falando para o João assim, ô João, esse povo não está acostumado com Bíblia, então vai leve, prega um sermão mais leve, mais palatável, porque se você pegar uma mensagem muito forte, eles não vão aguentar não. Só que João Batista não era um profeta da conveniência, ele era o arauto do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele não prega para fazer cócegas nos ouvidos, ele não prega para agradar o auditório, ele prega para levar o auditório ao arrependimento e à fé salvadora. Tem muita gente hoje, irmãos, que está mudando a mensagem, com medo de perder as pessoas, pregando um sermão conveniente, um sermão mais light. Existe até hoje as chamadas igrejas inclusivas, que dizem assim para as pessoas, venha como você está e permaneça como você quiser, aqui ninguém vai mexer com você. João não era assim, ele era o arauto do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Mas você pode ainda perguntar ao texto, de onde ele tirou essa mensagem? Tem 400 anos que nem prega, de onde ele tirou essa mensagem? E o versículo 4 responde assim, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Depois de 400 anos que ninguém prega, o primeiro homem que Deus levanta para pregar, abre a Bíblia e expõe a Bíblia. Aqui está algo tão relevante e fundamental. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra.
O que tem promessa de Deus de não voltar vazia, não é a palavra do pregador, é a palavra do Deus vivo. Então, meu amado irmão, abra a Bíblia e pregue a Bíblia. Ela nunca vai ficar arcaica, ela jamais ficará desatualizada, ela não precisa ser ressignificada, ela é viva, ela é poderosa, ela é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente. Prega a palavra e os frutos virão. Bom, o que ele está pregando aqui, irmãos, notem comigo o versículo 4, é algo revolucionário, porque ele diz assim: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. E o que é preparar o caminho do Senhor? Em 1990, na época em que o Brasil inteiro, alguns que moravam lá nessa ocasião, se lembram desse fato, o Brasil todo estava voltado para o tema avivamento. Fazíamos grandes conferências de avivamento, grandes congressos de avivamento. E naquela ocasião foi ao Brasil o pastor Roster Erle Stigen, que experimenta um grande e poderoso avivamento em Quacisabanto, na África do Sul, em 1966. Ali eu visitei e conheci um templo construído para 15 mil pessoas numa fazenda, 3 cultos por dia. Caravanas do mundo inteiro iam lá ver o que Deus estava fazendo. Ali cegos viram, ali tetraplégicos andaram, ali mortos ressuscitaram, ali coisas extraordinárias aconteceram, ali pecadores e feiticeiros vinham aos borbotões buscando a Jesus. Um grande avivamento. E então perguntamos ao Erle Stigen, lá em Belo Horizonte: pastor, o que é avivamento? E ele nos respondeu: avivamento é obra de Deus. Porém, o nosso papel é preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Não é um projeto que passa contornando a nossa vida. A nossa vida é o caminho mediante o qual o Senhor Jesus vai se revelar. E preparar o caminho do Senhor implica em mudanças e reformas radicais. Primeiro, todo o vale será aterrado. São os buracos, as cavernas, as gavetas secretas, o caixa 2 moral da vida, aquilo que está escondido. Isso precisa ser aterrado. Os montes e outeiros serão nivelados, e monte fala de soberba, de altivez, de arrogância. E o trator de Deus tem que passar em cima disso. Irmãos, não pode existir avivamento onde tem narizinho empinado. Deus resiste ao soberbo. No reino de Deus a pirâmide está invertida, e quem quiser ser o maior, seja servo de todos. Onde tem vaidade, a bênção de Deus não chega aí. Os caminhos tortos serão retificados, ou seja, caminho torto significa vida dupla. Ser uma coisa aqui na igreja, dá glória a Deus na igreja, e em casa, agride a esposa, agride os filhos, fala palavrão. Dá glória a Deus na igreja, mas lá na vida financeira, lá no comércio, se puder passar a perna no outro, passa. Tem que endireitar o caminho. Os caminhos escabrosos serão aplainados, e escabroso significa fora do lugar. O que estiver fora do lugar na nossa vida precisa colocar afinado com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, o que João está dizendo é que não há avivamento sem reforma. Primeiro você acerta a sua vida com Deus, depois Deus visita a sua vida, com graça e poder. O resultado dessa transformação profunda está no versículo 6, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então o avivamento chega.